Bom, amores, no assunto de matemática de hoje, vocês vão aprender sobre expressões numéricas com as 4 operações, certo? Presente no livro de vocês na página 17. Eu vou pedir para que depois que vocês terminem de assistir o vídeo, vocês repitam e assistam mais uma vez, tá? Vocês já estudaram expressões numéricas, porém, o que vai diferenciar é que agora nós vamos ter parênteses, colchetes de chaves e as 4 operações. Então, eh, primeiro, vocês vão praticar bastante, tá? E segundo, que vocês precisam estar mais atentos às expressões numéricas, certo? Porque são mínimos detalhes que vão fazer a diferença. Vamos lá. Para calcular o valor de uma expressão numérica, foi estabelecida uma ordem a ser seguida, tá? Nas expressões numéricas com parênteses, colchetes e chaves, comece eliminando primeiro os parênteses, segundo os colchetes e terceiro as chaves. Isso vocês já sabem de cor e salteado. Porém, vocês têm que observar isso numa expressão, tá? Ou seja, sempre que vier uma expressão numérica, vocês primeiro vão resolver quem está entre parênteses, depois quem está entre colchetes, depois quem está entre chaves. E depois, eu tenho uma segunda dica para vocês, tá? Nas expressões sem parênteses, colchetes ou chaves, ou seja, quando não vem nem parênteses, nem colchetes e nem chaves, em que aparecem as 4 operações, ou seja, em que aparece adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolvemos na seguinte ordem, ou seja, não tem nem parênteses, nem colchetes, nem chaves, só tem lá. Divisão, adição, subtração e multiplicação. Existe uma regra para resolver, para calcular, tá? A expressão numérica. Primeiro, vocês têm que resolver multiplicação e divisão na ordem em que aparece. O que isso significa? Você tem lá 2 mais 5 vezes 4 mais 20 dividido por 4. Vocês vão resolver na ordem que está aparecendo. Se a multiplicação está vindo, você resolve a multiplicação, depois você resolve a divisão, certo? Mas sempre vai ser primeiro multiplicação e divisão. Depois, vocês vão resolver adição e subtração, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo, ele diz: 36 mais 2 vezes abre chaves, 25 mais abre colchetes, 18, menos abre parênteses, 5 menos 2, fecha parênteses, vezes 3, fecha colchetes, fecha chaves, igual. Primeira coisa que a gente tem que observar. Se aparece na nossa conta parênteses, colchetes e chaves. Nesse caso aí, sim, aparece. Então, nesse caso aí, eu tenho que resolver apenas primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves, certo? Por quê? Porque é uma regra estabelecida pela matemática, tá, meus amores? Para que o resultado possa dar viável. O que é isso, viável, tia Jéssica? É, para que os cálculos matemáticos sejam feitos da forma correta, tá, gente? Para não dar um resultado, por exemplo, invariável, tá? Que mais para frente vocês vão saber o que é isso. Como é que eu vou resolver? Tá, tenho que resolver primeiro quem? Quem está entre parênteses. Quem está entre parênteses é 5 menos 2. Então, o que é que eu faço com o restante? Isso vocês já sabem. Repete. Então, vai lá. 36 mais 2 vezes, abre chaves, 25 mais, abre colchetes, 18 menos. Agora, eu resolvo quem está entre parênteses. 5 menos 2, 3, tá? E repito o restante. Vezes 3, fecha colchetes, fecha chaves, igual. Depois, perdão aqui que eu vou voltar. Depois eu já eliminei parênteses, não tem mais nenhum parênteses. Então agora eu vou ter que resolver quem? Seguindo a minha regrinha lá, o segundo espaço que eu vou ter que resolver é o colchetes. Eita, tia Jéssica, mas tem um problema. Aqui tem subtração e aqui tem multiplicação. Mas na segunda regrinha que eu expliquei a vocês, existia uma ordem de resolver esses cálculos aqui. Quem eu vou resolver primeiro, quinto ano? A conta de menos ou a conta de multiplicar? Pela minha regrinha,
As primeiras contas que devem ser feitas é multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Então, nesse caso aqui, eu primeiro vou resolver a multiplicação e depois eu resolvo a subtração. Mas, tia Jéssica, todas as contas estão entre colchetes. Eu queria resolver a subtração primeiro. Não, não pode, tá? A gente tem que seguir essa regra. E a regra nos diz que a gente tem que primeiro resolver multiplicação. Então, vamos lá. O restante a gente faz o quê? Repete. 36 mais 2 vezes. Abre chaves, 25 mais. Abre colchetes, 18 menos. E agora sim, 3 vezes 3, 9. Fecha colchetes, fecha chaves, igual. Próximo passo. Ainda tem colchetes? Sim, ainda tem aqui, ó, 18 menos 9. Então, vou ter que repetir o restante e resolver só esse aqui, tá? 36 mais 2 vezes. Abre chaves, 25 mais. Agora, 18 menos 9, 9, tá? Fecha chaves, igual. Lembrando que sempre que a gente for resolvendo e for acabando essas contas, a gente vai eliminando, tá? Vocês viram que a gente eliminou parênteses, agora eliminou os colchetes, certo? E vai eliminar quem? Chaves, tá? Ou seja, essa parte aqui eu vou repetir. E eu vou resolver apenas o que está dentro dessas chaves. 36 mais 2 vezes e 25 mais 9 dá quanto? 34, que é igual. Agora, nós eliminamos chaves, colchetes e parênteses. O que que acontece? Eu tenho uma conta de mais e uma conta de multiplicar. Aí eu volto para aquela segunda regrinha. Quem eu devo resolver primeiro o quinto ano? E aí? O que que vocês acham? Bom, nós iremos resolver primeiro a conta de multiplicação, certo? Porque vimos lá na regrinha que temos que resolver primeiro multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Então, 36 mais, eu repito, e eu vou resolver 2 vezes 34, que dá 68, certo? E agora, para terminar, 36 mais 68, 104, tá? Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo. 9 mais 8 mais. Abre colchetes, 49, mais, abre parênteses, 36 dividido por 2, fecha parênteses, menos 3, fecha colchetes, igual. O que que vai acontecer aí? Eu tenho que ver primeiro se tem parênteses, colchetes e chaves. Nessa conta tem? Tem, só tem parênteses e colchetes. Então, eu vou ter que resolver primeiro quem está entre parênteses, depois quem está entre colchetes e, por último, eu resolvo os números que sobrarem, certo? Então, nesse caso aqui dessa conta, eu tenho que resolver primeiro quem está entre parênteses. 36 dividido por 2, certo? Então, com o restante, eu faço o quê? Repito, tá? 9 mais 8 mais. Abre colchetes, 49 mais. Aí eu vou lá. 36 dividido por 12, eu vou resolver e eliminar esses parênteses. Dá 18, certo? E eu vou repetir o restante. Menos 3, fecha colchetes, igual, tá? Segundo passo, eu tenho colchetes, então eu preciso eliminar esse colchetes, certo? Lembrando que aqui eu tenho 3 números, certo? Mas na minha regrinha eu estudei que eu tenho que eliminar multiplicação e divisão e depois adição e subtração, certo? Na sequência que ele vier. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que resolver primeiro 49 mais 18, tá? É a sequência que ele está me dando, tanto a adição como subtração. Se aqui fosse subtração, eu resolveria primeiro a subtração e depois a adição, tá? É só seguir a sequência aqui. O que que eu faço? Repito, 9 mais 8 mais. Vou resolver quem está entre colchetes primeiro, 49 mais 18. Então, abre colchetes, que é igual a 67. Menos 3, fecha colchetes, igual, que eu repeti, tá? Aí, agora eu vou ter que eliminar esse colchete que sobrou, 67 menos 3. E o restante eu vou repetir. 9 mais 8 mais 67 menos 3, 64. E o igual, tá? Aqui a gente resolve normal, na sequência que a conta está me trazendo, certo, gente? Então, eu resolvo primeiro 9 mais 8, certo? E depois eu somo mais 64. 9 mais 8, 17. 17 mais 64 é igual, tá? Lembrando que a gente não pode
somar logo tudo de vez, tá bom? A gente tem que resolver aos poucos. 17 mais 64, 81. Certo, amores? Bom, mais uma vez, assistam a aula novamente, tá? Porque esse assunto de expressões numéricas, vocês têm que resolver com bastante calma, bastante atenção, tá? Apesar de que vocês já viram expressões numéricas, certo? Já viram quando só tem parênteses, colchetes e chaves, e também já viram sem chaves, colchetes e parênteses. Só viram só a expressão, tá? Então a gente já tá avançando mais no conteúdo, tá aprimorando mais o conteúdo, tá? Porque agora vocês vão trabalhar com as 4 operações juntas, tá bom? Então, repitam o vídeo, por favor. E qualquer dúvida, estamos lá no WhatsApp.